Todo mundo gosta dos resultados, mas a nossa dificuldade muitas vezes é entender que para chegar até o resultado existe processo. O processo é o grande tchan para que a gente possa viver aquilo que a gente sonha. E muitas vezes é exatamente no processo que a gente dá mancada. É exatamente no processo, é exatamente durante a realização do sonho que muitas vezes a gente impede que ele aconteça, que ele se realize. Aprender a lidar com o processo é o segredo para a gente viver o resultado. Não existe, não tem como alcançar resultados sem processo. E nessas horas, saber administrar os resultados ruins, os fracassos, faz toda a diferença na nossa vida. São os filhos, é o marido, é o trabalho, é a saúde. A gente precisa achar o equilíbrio dentro da nossa rotina, dentro de todas as funções que a gente exerce. E dentro desse equilíbrio, achar de fato os resultados que são satisfatórios para a nossa vida. Hoje em dia, com a internet, a gente acaba sendo exposto a todo tipo de realidade. E o que a gente mais vê por aí são realidades perfeitas. Famílias perfeitas, filhos perfeitos, trabalhos perfeitos, corpos perfeitos, saúde perfeita. E muitas vezes a realidade que a gente vive dentro da nossa casa não é essa. Muitas vezes são problemas, são conflitos, são situações difíceis. E mudar a nossa percepção, mudar o nosso olhar a respeito do outro e principalmente a respeito da nossa casa, da nossa vida, do nosso interior, vai fazer toda a diferença para que a gente passe pelo processo e para que a gente alcance os resultados que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. A gente precisa entender que ver o resultado do outro na internet, na família, nos amigos, não pode me levar a acreditar, a entender a minha vida como sendo ruim. Muitas pessoas hoje vivem frustrados, chateados, culpados, decepcionados com as suas realidades, não porque de fato elas são ruins, mas porque estão acostumados a ver a realidade do outro de uma forma muito melhor. Eu quero te falar uma coisa, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que na vida real mesmo não passa por situações de conflito, não tem problemas para resolver no seu dia a dia. O grande X é a gente entender que o Instagram, o Facebook do vizinho não é mais verde que o seu. A gente precisa entender e começar a mudar a nossa percepção a respeito das coisas que acontecem dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, e sair de uma posição de reclamação, de murmuração, de briga, para uma posição de gratidão, para uma posição de ser mais calmo, ser mais manso, ser mais perdoador. Eu quero que você entenda que você precisa parar de se cobrar tanto, parar de se cobrar a perfeição que não existe, parar de se cobrar os resultados aparentemente reais que muitas pessoas postam e que te fazem perseguir sonhos e realizações que muitas vezes não são reais e não são nem bons, não são nem boas para você. A gente precisa entender e a gente precisa aprender a lidar melhor com o nosso fracasso. O fracasso nada mais é do que um resultado ruim. E os resultados ruins vão acontecer. Agora, o grande X é a gente entender que um resultado ruim, ele não te define como pessoa. Mas ele pode servir sim como um trampolim para o seu sucesso. Ele pode servir sim como a chave para a sua grande realização. Quando tá tudo bem, quando as coisas estão acontecendo da melhor forma possível, dificilmente a gente para e faz uma avaliação. Mas nos momentos onde vem o fracasso, onde o resultado não é tão bom, nós somos chamados a parar, analisar e perceber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente. Dentro da maternidade eu vivi uma situação muito difícil com o Lucas. Lucas é o nosso primogênito, hoje ele tem 8 anos e quando ele nasceu foi muito difícil. Lidar com a amamentação foi um dos maiores dilemas que a gente passou com ele, porque ele não mamava. E quando ele mamava, a sensação que a gente tinha era que era insuficiente para ele. Eu não tô querendo dizer que existe leite bom, leite ruim, não quero entrar nessa polêmica. O que eu tô querendo te mostrar é que dentro da minha maternidade, dentro da minha vida como mãe, com o Lucas, eu passei por uma situação muito difícil. Porque tudo que eu fazia, todo o meu esforço para que ele ganhasse peso, para que ele crescesse, para que ele se desenvolvesse, né, da forma como era esperado, não acontecia. E aí vinha a culpa, aí vinha a cobrança, aí vinha a acusação
de mim, para mim mesma. Olha só, a gente tem essa tendência. A gente tem a tendência a colocar nos nossos ombros uma carga que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não colocam. E era ainda mais difícil, porque depois que a Alessandra, irmã do meu marido, teve filho, nasceu a Teté, a minha sobrinha, eu vi a Alessandra amamentando, eu vi a Teté ganhando peso, e aquilo reforçava ainda mais o meu resultado ruim com o Lucas. Eu não tinha raiva, eu não tinha inveja da Alessandra, mas eu queria ter aquele resultado. Eu queria que o meu leite fosse tão bom quanto aquele, eu queria que produzisse o resultado esperado no Lucas. E, gente, impressionante. Um dia a Alessandra estava na minha casa, ela tirou aquela concha de amamentação que protege o peito e tinha um pouquinho de leite dentro. Gente, não era leite. Aquilo lá parecia um milkshake. De tão espesso, de tão gordo que era aquele leite. Por cima fazia uma camada amarelinha de gordura. Era um leite que, visivelmente, eu olhava aquele leite, eu tinha certeza que aquele leite era a solução para o crescimento e para o desenvolvimento da Stephanie. Em compensação, eu olhava para o meu leite, parecia uma aguinha rala de arroz. E muitas vezes na nossa vida a gente está desse jeito. A gente olha os nossos resultados e a gente não vê que muitas vezes aquele resultado que parece que não é tão bom, ele pode sim ser muito bom e ele pode sim fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua vida emocional. Eu quero que você perceba que o fracasso vai acontecer e a forma como você lida com ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Depois que a gente teve esse resultado ruim com o Lucas e foi uma dificuldade, até que, graças a Deus tudo passa, ele ganhou peso, ele cresceu, mudou de fase, mudou de ciclo, mudaram seus problemas. O Benjamin foi completamente diferente. Benjamin é nosso filho caçula, ele vai fazer 2 anos agora. E eu decidi fazer a amamentação do Benjamin de forma diferente. Então eu me preparei de forma diferente, eu busquei ajuda em lugares diferentes, eu blindei os meus ouvidos de forma que eu não permitia que as acusações, as situações ruins, os aparentemente fracassos daquele momento me deixassem desanimar e me deixassem abrir mão, porque era um dos meus sonhos. Eu via aquelas propagandas de amamentação, a mãe, o filho, aquele momento de carinho, de cumplicidade. Eu queria viver aquilo que eu não tinha vivido com o Lucas. E eu consegui viver isso com o Benjamin, porque eu dei um comando para a minha vida e eu me posicionei de forma diferente. Eu me posicionei, eu busquei esse resultado de forma diferente. E uma das coisas principais que eu fiz foi parar de me comparar com os outros. Parar de comparar o meu resultado com o outro e comecei a me comparar comigo, não no sentido de me acusar em relação ao que tinha acontecido, mas no sentido de onde eu errei, o que eu posso melhorar, aonde eu posso fazer diferente dessa vez. É como se eu tivesse dado um reset no meu sistema, para que eu pudesse começar de uma forma diferente um novo processo. Tudo bem que de vez em quando parecia que esse sistema ia travar, mas eu não permitia que isso acontecesse. Benjamin mama até hoje, inclusive agora a gente vai para o próximo dilema, mudar de fase de novo. E uma vez eu perguntei para o Lucas se ele queria a mãe boa ou a mãe ruim. Claro que ele falou que ele queria a mãe boa. Gente, só que a mãe boa 100% do tempo não existe. O que existe é a mãe humana. E a mãe humana erra, a mãe humana acerta, a mãe humana se equivoca, a mãe humana se cansa, a mãe humana fica animada, a mãe humana muda. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas fases, a lidar com os nossos processos, a lidar com a nossa vida de uma forma que a gente se aproxime cada vez mais dos resultados que a gente deseja. Eu quero te ajudar nisso. Vão ter mais vídeos, vão ter mais assuntos, mais conteúdos sobre isso aqui, e eu quero você comigo. Vamos lá? Se inscreve que vem mais vídeo por aqui. Um abraço!